Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Mas a melhor literatura que eu li até hoje, né, é a do Barkley. Ah, ele é bom. Sumidade, né? Sim, sim. Por quê? Porque o nome TDAH, como o Wesley fala, é muito ruim. As pessoas que... Porque, TDAH é déficit de atenção. Não é. A gente sabe que não é. Uhum. A gente que vive com isso, a gente sabe que não é. E o Barkley define muito bem. Ele diz que o TDAH ele é um déficit de conexão, né, e desempenho, né, e performance, né? É um déficit de conectividade e performance, né? Ele até faz uma analogia, ele usa uma metáfora, ele fala que o cérebro do TDAH é como se tivesse um cutelo dividindo, né, a parte frontal da parte. E aí e essas conexões é que não colocam a gente em movimento, né? Então, assim, é um estudo muito novo ainda, muito recente. A neurociência é muito recente, né? Uhum. Se a psicologia é recente, a neurociência, então... A primeira sociedade de neurociência do mundo foi na década de 70, ontem, nos Estados Unidos. Nossa, tem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Do mundo? Do mundo. A primeira turma de neurociência do Brasil, né, foi da USP em 1994. De pós-graduação em neurociência. No ano do Tetra. Sim. O Fábio Perim, deve conhecer? Pô, ele vem pra cá. Cara, ele vem aqui. Fala pra ele que eu sou fã dele. Pô, pode deixar. Tá? Então, ele foi da segunda turma de neurociência do Brasil. De pós-graduação de neurociência. Caraca, bicho. Ele participou da segunda turma. Então, a gente tá falando de algo muito recente que tem muito a evoluir, né? Como o próprio Wesley fala, né, até 1900 a gente não sabia o que tinha dentro do nosso cérebro. Uhum. Entendeu? Um cara chamado Santiago Ramon y Cajal, né, que é um cara só, né, ele descobriu as sinapses elétricas e o neurônio em 1903, pô. Vai querer mais? Vou dar uma enchida aqui no seu copo, com licença. Vamos lá. Então é tudo muito recente. Eu acredito que a gente vai evoluir muito nessa questão do TDAH, né, daqui pra frente. E eu acho uma coisa muito necessária, porque essa ciência salva vidas, Yuri. Uhum. E tem gente que perde vidas por conta de um TDAH não diagnosticado. E principalmente não tratado, né? Sim, sim. Por quê? Tirando essa questão desse quadro do TDAH desattentivo, impulsivo, né, que tem essa semelhança com a psicose, com a esquizofrenia. Sim. A gente tem várias comorbidades, que você deve saber isso melhor do que eu, que a pessoa não diagnosticada, ela vai adquirir ao longo da sua trajetória. Né? Um ponto que eu gostaria até de pontuar aqui, por exemplo, eu conheço pessoas próximas que são TDAHs não diagnosticados e, por consequência, não tratados. E a gente percebe nitidamente um tipo de estrago. Por que eu falo estrago? E olha só, gente, eu não estou falando do tratamento só como medicamentoso, não. Porque a autoconsciência já é uma formazinha de tratamento. Mas até para você adquirir essa autoconsciência, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar o tratamento em algum momento, você tem que procurar pelo menos a terapia psicológica. Eu tenho terapia psicológica já há muitos anos, porém, nem sempre eu estou fazendo o tratamento. Nos últimos 3 anos, eu praticamente fiz tratamento ininterrupto com medicamento. Mas por conta de uma vida muito estressante e tudo, eu tô querendo me testar agora. Recentemente eu falei isso nas redes sociais, eu parei, suspendi os medicamentos por tempo determinado. Sinto falta às vezes, e não é falta do medicamento, eu sinto falta da performance que o medicamento me dá. Aquela performance temporária assim, caraca, acordei, começou o dia, entendeu? E aí essa baixa dopamina não permite que você tenha essa sensação. Então eu acabo do tipo assim, cara, beleza, eu tô enrolando aqui, mas eu sei que eu tenho que fazer tal tarefa. Aí eu vou, me policio, me condiciono e entro em ação, tá? Mas, voltando ao assunto das pessoas não diagnosticadas e não tratadas, porque a pessoa, por exemplo, relacionamentos ruins, essas pessoas que eu conheço têm uma série de relacionamentos ruins que impactam negativamente a sua vida. E aí a pessoa, o que acontece? Ela já passou por vários relacionamentos que não deram certo, mas eu sei que é o TDAH que está atrapalhando ali. Tem TDAH ali no meio, nessa equação, tá?
Embora a gente não culpe apenas uma pessoa. Quando não dá certo, é sempre a culpa dos dois, em alguma porcentagem. Mas a gente sabe que o TDAH ali não tratado é uma parada que tá pegando. E aí a pessoa vai desenvolvendo até umas fobias. A pessoa ela vai se achando assim, ela começa a ver pelo em ovo, ver quando não tem. E aí começa até um limiar entre assim, beleza, o que é apenas uma fobia, um pequeno trauma, e o que é realmente uma questão patológica, por exemplo, uma psicose. Você tá enxergando, cara, claramente não tem nada aqui, você tá enxergando isso, entendeu? Aí que tá. Foi algo assim que você passou recentemente? Se você não quiser falar, tudo bem, mas eu queria entender um pouco mais assim, essa questão desse limiar, desse avançar de um TDAH não tratado. Então, vamos lá. O indivíduo com TDAH, né? Primeiro que eu tenho um outro conceito que, assim, para você conviver com TDAH não tratado, você tem que ter amor. Se você não amar, você não vai aturar. Não vai. Porque é uma pessoa que não tem freio, é uma pessoa que fala o que pensa, né? É uma pessoa que muitas das vezes é inconveniente, né? É uma pessoa que tem um grande problema no TDAH, Yuri, que é o hiperfoco. As pessoas acham que o hiperfoco é bom, o hiperfoco nunca é bom. Por quê? Porque você tá hiperfocado numa coisa, mas você está ignorando tudo ao seu redor, né? A pessoa que está no hiperfoco, né, ela está focada naquilo ali, tem TDAH que vive no hiperfoco, e ela ignora tudo ao redor dela. O objetivo dela é o foco, é o hiperfoco. E assim, você imagina, né, o dia a dia com uma pessoa dessa. É difícil. Eu me considerava uma pessoa muito difícil, né? Sim. Eu tive problema de relacionamento interpessoal durante a minha vida inteira, né? E assim, e hoje eu olho pra minha mãe, eu consigo enxergar muita coisa, né? Eu sei como é. E assim, e você, o ambiente, ele vai te modulando também, né? O TDAH, por ele ser rejeitado, eu já ouvi suas histórias já, né? Ele tem uma tendência a ter a autoestima muito baixa, né? E isso ele quer chamar atenção de alguma forma. E aí ele vai adquirindo várias outras características. E esse ser humano ele vai desenvolvendo, né, várias comorbidades, né? E vai, como a TCC nos diz, ele vai criando crenças centrais, né? Crenças intermediárias. E depois, talvez, porque assim... Aquilo durante muito tempo tem até a questão da neuroplasticidade, não? É onde eu ia entrar agora. Vamos lá. Né? Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse uma massa de modelar, né? E assim, na infância, essa massa ainda é bem molinha. Você consegue modelar, o ambiente ele modula muito, né? Você já nasce com a sua carga genética. O que a neurociência nos diz? Que nós somos a soma de gene com ambiente, né? Você nasce com o seu código genético, com a sua predisposição, mas ele vai se desenvolver ou não de acordo com o ambiente que você é submetido. É bem dizer isso. Quando criança, a questão da neuroplasticidade, o que é a neuroplasticidade? É a forma que o nosso cérebro tem de se moldar e de se modificar. Só que é como se fosse uma massa de modelar. Fazendo analogia, eu gosto muito de usar a linguagem simbólica, né, de metáfora, porque é de fácil entendimento. Como se fosse uma massa de modelar, né? A massa ainda está muito molinha, você consegue modelar aqui e tal, só que com o passar do tempo essa massa vai ficando cada vez mais rígida. E aí para modelar fica um pouco mais difícil, né? E aí você vai moldando aquele cérebro, né, nesse cenário. Então quando essa massa ficar um pouco mais rígida, vai ser muito difícil, né? A psicoterapia ajuda, mas vai ser muito difícil. Então assim, a gente tem que ter essa consciência. Eu vejo o trabalho que você faz com as mães, né? Porque o TDAH ele tem que ser diagnosticado lá atrás. Porque adultos com TDAH não diagnosticados, eles já adquiriram várias crenças, né? Eles já formaram boa parte da personalidade, que a nossa personalidade ela é construída ao longo da nossa vida, né? Mas até os 25 anos, né? Porque dizem que existem estudos que o nosso córtex pré-frontal ele só se forma por completo após os 25 anos. Né? Isso Sim. Dos neurotípicos. Neurotípicos. Isso foi até uma dúvida minha com uma professora na universidade, porque ela levantou que o TDAH ele tem um delay, ele tem um atraso, né, nessa maturidade do córtex pré-frontal.
O córtex pré-frontal, como eu já falei, é o gerente do nosso cérebro. Ele que gerencia todas as outras áreas. É uma área muito nobre, né? É uma área muito cara energeticamente. E ele se forma no neurotípico, que são as pessoas normais, por volta dos 25 anos, né? Então, isso quer dizer o quê? Que até os 25 anos você ainda é meio adolescente. Depois dos 25 anos você já começa a entrar na fase adulta. O TDAH ele demora mais. Então, essa questão da maturidade. O que eu levantei com essa minha professora foi o seguinte: professora, tá, se o TDAH ele demora mais, a gente sabe do processo degenerativo que o cérebro, que acontece no cérebro depois de uma certa idade, então, consequentemente, esse processo de degeneração no TDAH, ele vai vir de forma mais tardia, né? Era uma esperança que eu tinha, né? Da gente... Ela falou que não. Ela falou que isso aí é comprovadamente científico. Talvez não chegue no 100%. Que não chegue aos 100% e que a gente entre, né, nessa fase de declínio, né, no mesmo momento que o neurotípico. Então a gente só perde essa fase de maturação. Perde em data. Exatamente. E perde em completude. Não vai ser completa. Exatamente.